Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Stefanello Psin, da Universidade de Passo Fundo, disciplinas de operações unitárias dos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito de queda de pressão em leitos empacotados. Como referência bibliográfica desse conteúdo, nós vamos utilizar o livro do Peçanha 2014, capítulo 4, página 229. Vamos lá comigo, então? Ok, pessoal. Então, vou fazer uma breve introdução a respeito do tema sobre perda de carga em leite empacotado. E primeiro nós temos que definir o que é essa queda de pressão. Então, por que ela é causada, né? Então, a queda de pressão, ele é um fenômeno relacionado à resistividade da passagem do fluido através de um leito poroso. Então, ele é um fenômeno de transporte. E por ser um fenômeno de transporte, ele é visto em diferentes operações que posteriormente nós vamos estar conversando sobre ela. Esse leito poroso, por sua vez, ele pode ser, por exemplo, no formato de uma membrana, numa membrana de infiltração, né, como um sólido contínuo, né, por onde um fluido vai passar através desse sólido, ou ele pode ser um conjunto de sólidos granulares, onde o fluido ele vai passar através desses espaços entre os grãos. Então a gente chama de sistemas particulados. E aí a gente pode trazer alguns exemplos, como por exemplo, secadores, aeradores, aqueles silos de armazenamento de grãos, por onde ar é injetado pela base para manter a qualidade do grão. Também nós temos algumas operações um pouco mais clássicas da área de engenharia química, por exemplo, as torres de absorção, né? Também os filtros de gases, filtros de líquidos, certo? Nós temos sistemas de adsorção, onde também um líquido, um gás atravessa através de um meio particulado. Nós temos os reatores de craqueamento térmico, principalmente na indústria petroquímica, né? Onde, através de um processo térmico, nós temos a quebra do petróleo, e alguns reatores heterogêneos, onde a reação é feita no meio líquido, mas em contato com o sólido. Então, para entender um pouquinho mais esse processo, eu vou desenhar aqui um leito particulado para vocês, onde em preto ali nós temos o material particulado, os grânulos que formam esse leito empacotado, por onde passa um fluido, né? Esse leito fixo, então, como eu falei, ele é composto pelos grânulos, né? E quando esse fluido passa através desse leito empacotado, nós temos o quê? Se nós colocar o manômetro ali, tubo 1, nós temos um ΔP, um gradiente de pressão formado entre a entrada e a saída, e esse gradiente de pressão é devido a essa queda de pressão que acontece durante a passagem do fluido. Então, alguns parâmetros desse sistema. Nós temos ali na entrada dele, descrito pela letra Q, a velocidade superficial do fluido. Então, essa velocidade superficial ela está relacionada com o ingresso do fluido no leito empacotado. Dentro do leito representado pela letra U, nós temos a velocidade intersticial. E essa velocidade intersticial, ela vai depender muito da porosidade do leito, que é descrito pela letra epsilon. Se nós tomarmos um pequeno pedaço desse leito empacotado, nós vamos ter que o fluido entra em uma direção, né, ingressa nesse infinitésimo de pedaço, né, e passa através desse infinitésimo de espaço que nós pegamos. Então, daí nós temos duas equações. A primeira dela é a equação da continuidade, que descreve o comportamento desse fluido. Aqui nós temos que o primeiro termo se refere ao acúmulo de massa dentro do volume de controle. E o segundo termo da equação da continuidade
se refere à quantidade líquida de material que entra e que sai no volume de controle. Então, se o regime for permanente, né, o termo de acúmulo é nulo, certo? Então, nós temos que tudo que entra no nosso volume de controle é igual a tudo que sai do volume de controle. Para a equação, então a gente chega à seguinte equação, que a velocidade superficial é o produto da velocidade intersticial vezes a porosidade do leito. E quanto mais poroso for o leito, menor ou mais próximo do valor da velocidade superficial será a velocidade intersticial. Quanto à conservação de quantidade de movimento do fluido, nós temos que a equação que representa esse sistema é dada por um termo de variação da velocidade com o tempo, ou seja, um termo transiente, pelo um termo convectivo de variação de velocidade, e isso causa um gradiente de pressão, um divergente de tensão e um termo relacionado ao peso do fluido, como demonstra a equação 4. Então, esse primeiro termo é a variação da velocidade, e se o regime for permanente, esse termo é igual a zero. O segundo termo, então, é o movimento convectivo do fluido, e também ele é igual a zero para regime permanente, sem saídas laterais de fluido. Então, fica aqui a tensão de cisalhamento desse fluido, ou seja, a perda de carga por cisalhamento desse fluido, mais o peso desse fluido vai ser igual ao gradiente de pressão, sendo que esse termo representa a força resistiva M. Bom, para representar essa força resistiva M, então nós temos alguns modelos semi-empíricos para esse valor. Então, o primeiro modelo descrito é o modelo de Darcy. Darcy era um engenheiro civil francês, né, que estudou muito a questão do escoamento de fluidos através de sólidos, através de solos. Então, Darcy mostrou que a força resistiva M, ou seja, o gradiente de perda de carga em relação ao comprimento, é proporcional à viscosidade e à velocidade e inversamente proporcional a uma constante K, que ele chamou de permeabilidade hidráulica, certo? Então, dado por essa equação, que é a número 6. Posteriormente, Forchheimer, que também era um engenheiro civil, mostrou que a força resistiva M, ou seja, a perda de carga por unidade de comprimento de leito, ele dependia de uma constante C e ele se representava como uma equação quadrática. Se vocês observarem, nós temos que dentro do parênteses nós temos Q e fora de parênteses nós temos multiplicando por Q. Então é uma função quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Enquanto que Darcy era uma equação linear, como vocês podem verificar na equação 6. Então, se nós plotarmos a perda de carga por unidade de comprimento, ΔP por L, em função da velocidade de escoamento do fluido, tomando por base a equação de Darcy, nós temos ali o ponto relacionado ao peso do fluido, e se nós verificarmos pela equação de Darcy, nós vamos ter o quê? Uma linha reta, enquanto que Forchheimer, nós vamos ter uma parábola, uma equação de segundo grau, certo? Essa divisão
onde Darcy passa a ter valores menores de perda de carga em relação a Forchheimer, ela está relacionada com o tipo de escoamento do fluido. Então, para escoamento laminar, Darcy é uma equação mais precisa, enquanto que para escoamento turbulento, Forchheimer é uma equação com maior precisão. Sendo que o escoamento turbulento é definido pelo número de Reynolds, o regime de escoamento é definido pelo número de Reynolds, para meio poroso, que é dado pelaquela parte interna da equação de Forchheimer, conforme a equação 8. Para Reynolds de meio poroso menor do que 1, o regime é laminar, enquanto que para Reynolds maiores do que 1, o regime passa a ser transitório ou turbulento. Então vejam, a equação de Darcy ela se ajusta a escoamento laminar, enquanto que a equação de Forchheimer ela se ajusta a um tipo de escoamento mais amplo, inclusive o laminar. Muito bem, mas agora nós temos que prever, ou seja, predizer os valores de K e C. Então K, constante de permeabilidade, e C é uma constante ali da equação de Forchheimer, tá? Então o primeiro modelo que surgiu é o modelo capilar proposto por Coseny e Karman, certo? Dois pesquisadores na área de escoamento em meios porosos, onde ele verificou que K é uma função da esfericidade, dado pela letra θ, o diâmetro de partícula dp, a porosidade do leito, dado pela letra epsilon, e uma constante beta, que depende do tipo de partícula. Então, por exemplo, beta está entre 0,3 e 0,5 para placas e cilindros. Então eu posso usar placas e cilindros como meio poroso. Então, esses valores são os valores típicos de beta. E para esferas, beta está entre 3,5 e 5,5. Alguns autores observaram que na faixa de esfericidade entre 0,6 e 0,8, beta é aproximadamente igual a 5. E multiplicando 5 por 36, então nós chegamos à equação em que a constante de permeabilidade K é igual a esfericidade vezes o diâmetro de partícula ao quadrado, vezes a porosidade ao cubo, dividido por 180 vezes 1 menos a porosidade ao quadrado. Então essa equação é uma das equações mais sólidas para calcular o valor de porosidade. Massarani foi um professor de origem italiana, mas que se fixou no Brasil por um bom tempo, e foi um dos principais pesquisadores no Brasil e no mundo a respeito de sistemas particulados. Então, ele observou que o quê? Que para esferas perfeitas, então, esfericidade igual a 1, a equação proposta por Karman e Coseny, ela se simplificava a diâmetro de partícula ao quadrado, epsilon ao cubo, dividido por 150, 1 menos epsilon ao quadrado. Para grãos, em que a esfericidade varia entre 0,6 e 0,8, a constante de permeabilidade K ela está associada com o diâmetro passante da peneira ao quadrado dividido por 961. E para recheios industriais, como anéis de Raschen, células de Bell, entre outros, a constante de permeabilidade é igual ao diâmetro de partícula dividido por 1030. Fora esses modelos, essas equações empíricas, existe uma série de outras equações para estimar o valor de K, assim como para estimar o valor da constante C da equação de Forchheimer e do Reynolds de meio poroso. A principal correlação para
calcular o valor de C é a equação de Ergun, dada por C igual a 0,143 dividido por porosidade na 3/6. Essa equação ela tem uma série de restrições, dadas ali conforme vocês estão vendo à direita do vídeo. Porém, ela tem uma boa aplicação em uma ampla faixa, inclusive fora dessas restrições. Costa e Massarani, eles utilizaram um método matemático chamado de assíntotas de Churchill, tá? Onde eles calcularam a constante como uma média ponderada de dois pesos, como vocês estão vendo nesta equação. Tá? Sendo essa constante K0 ali da equação igual a 10 na menos 6 centímetros quadrados. E aqui vale salientar que as constantes de permeabilidade são na ordem de 10 na menos 4, 10 na menos 6, 10 na menos 8, 10 na menos 10 centímetros quadrados, o que vale até 10 na 14 metros quadrados. Ok, pessoal? Então, será que vocês conseguiram entender, primeiro, quais são os fenômenos que estão associados à perda de carga em meios porosos? Como que eu faço para prever a perda de carga no meio poroso? E será que vocês conseguem, a partir de dados num conjunto de partículas, calcular essa perda de carga no meio poroso? Então fica o desafio para que vocês façam os exemplos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Valeu, galera! Até mais e um abraço!